Bom dia, galera! Feriado, 8 horas da manhã, bora acordar. Cadê minhas lamparinas? Eu prometi que estaria aqui hoje, estamos aí. Vamos fazer nossa reflexão. Segunda-feira, feriado, feriado aí de finados. Onde estão meus amigos, minhas lamparinas? Bora acordar, minha gente. Deixa eu chamando aqui a galera para acordar. Esse pessoal que está de preguiça nessa segunda-feira, aqui em São Paulo tá um tempinho frio, de preguiça mesmo. Oi, Isa, bom dia, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que você tá chegando aí nesse feriado. Tenho certeza que tá todo mundo de pijama, só a Monique que acordou, foi tomar café, foi tomar banho, foi se arrumar para estar aqui com vocês. E aí, como é que tá o tempo aí, Isa? Comenta aqui pra gente. Bom dia! Hoje nós vamos fazer nossa reflexão do item 39. Olha o nome do item, amanhã. A gente está na segunda-feira já chamando a terça, gente, que acontece com Emmanuel. Nessa segunda-feira preguiçosa. Bom dia, Anderson do Gurizada, pessoal do Vinha de Luz. Bom dia, Jorge, bora acordar, meu querido. Vamos fazer reflexão hoje de manhã. Bora lá começar a nossa reflexão com Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, com Chico Xavier e Emmanuel. Estamos aí no item 39 e o nome do item é Amanhã, da reunião pública do dia 1/6 de 59. Bem-vindo, Antônio, bom dia! Da questão 166 do Livro dos Espíritas. E o que fala essa questão 166? Eu vou trazer bem rapidinho aqui para vocês. O que pergunta Kardec aos espíritos nessa questão 166? É lá do item da pluralidade das existências, o item reencarnação, e Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E aí os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. E não satisfeito, né? Kardec questiona: mas como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se. A alma sofre, sem dúvida, uma transformação, para isso é necessária a prova na vida material. E ele não satisfeito, né? A alma passa por várias existências corporais. E aí os espíritos respondem: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, esse o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em nosso corpo. É assim que deve entender? E aí os espíritos respondem: é evidente. E só a gente mesmo que ainda não compreendeu isso, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa questão da reencarnação. Jorge está respondendo que já está acordado faz tempo. Eu também, Jorginho, é isso aí. Bora acordar, minha gente, vamos fazer reflexão. E hoje a gente vai falar dessa questão da reencarnação, do dia de amanhã, que muitas vezes nós esquecemos, né, que nós temos essa possibilidade, ou utilizamos essa questão de reencarnar como uma muleta também, né? Quantos de nós espíritas, por sabermos que a gente vai ter uma próxima reencarnação, a gente sempre utiliza o argumento de: vou deixar isso para a próxima reencarnação, né? Tá tão difícil, não vou me esforçar agora não, tão difícil mudar, tão difícil me dar bem com aquela pessoa. Então, Emmanuel vem trazer uma reflexão a respeito disso. E aí ele começa assim: muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Interessante isso, né, que ele está trazendo. Quando é difícil aquela mudança ou aquela atividade, a gente realmente deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu dou um jeitinho, amanhã vai estar mais fácil. Então, não vou fazer agora não, vamos fazer depois. Bem-vindo, peregrino espírita. Bem-vinda, amiga espírita. Sejam muito bem-vindos. Gente, vocês têm algum ponto que vocês sempre falam: isso aqui tá tão difícil de resolver, vou deixar para amanhã. Muitas pessoas vêm comentando comigo, né, no privado, aí no próprio Instagram, a dificuldade que tem com os familiares, né?
de eu não consigo me dar bem com aquela pessoa, aquele familiar, eu acho que eu vou deixar para outra encarnação. Minha mãe, eu não consigo me dar com a minha mãe, eu vou deixar para a próxima. Eu tento passar o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita para os meus familiares, é tão difícil, eles não conseguem me compreender. Não vai ser nessa reencarnação que eu vou me dar bem com aquele parente, com aquele meu tio, aquela minha tia, aquele meu irmão, aquela minha irmã. Quantos de vocês têm essa dificuldade, gente? Não vamos deixar para amanhã, não. Vamos, de alguma forma, tentar atenuar, né, essas questões nessa encarnação. Apesar da gente saber dessa questão das próximas, né, encarnações, quanto mais a gente tiver de esforço nessa daqui, vai ficando mais fácil para as próximas, né? Quem sabe vocês já não voltam aí com esses espíritos familiares como amigos na próxima existência, um auxiliando o outro, né? Então, quando a gente tem essa dificuldade de conseguir conviver com algumas pessoas, muitas vezes a gente precisa começar a orar por elas, mandar pensamentos positivos, colocar essa pessoa na oração. E aí tem pessoas que falam, Monique, mas é tão difícil, eu não consigo conviver no dia a dia, né? Mas será que a gente precisa realmente estar ali todo dia, no dia a dia, ali convivendo? Muitas vezes a gente precisa se afastar para ter esse espaço e para a gente conseguir minimamente se relacionar quando se encontra, né? Porque se a gente fica também forçando um convívio diário, muitas vezes é mais penoso do que realmente manter um certo distanciamento e conviver pontualmente, né? E ter esse relacionamento e aos pouquinhos a gente ir se aproximando, né? E conseguindo manter uma relação saudável. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Rosângela, Bárbara que está entrando aí com a gente. Comentem aí, o que vocês têm dificuldades para resolver o hoje, nesta encarnação. Então, sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Então é isso, né? Enquanto nós aqui como devedores, a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e é difícil até dormir, né? Quando a gente tem essas questões para resolver que a gente deixa para o dia de amanhã. No instinto da reencarnação, deste modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. E olha aí ele falando de oportunidades, eu gosto muito disso, né? Quando Emmanuel traz essa questão de que as provas que nós temos e as aflições que nós precisamos passar são oportunidades, né? Quantos de nós, quando a gente ouve, né, provas e expiações, estamos no mundo de provas e expiações, parece uma coisa tão penosa, e a gente não observa esse provas e expiações como sendo uma oportunidade de mudança, uma oportunidade da gente se melhorar, da gente se autoconhecer. Através dessas provas e dessas aflições é que nós ganhamos força, né? Nós ficamos fortes aí para nos sustentar e mudar as nossas atitudes. Então, quando ele traz aqui essa questão das oportunidades do presente, por que a gente vai deixar passar essa oportunidade, né, do presente? Quantos de nós deixamos passar essas oportunidades que cruzam o nosso caminho, essas pessoas que cruzam o nosso caminho, que muitas vezes são os instrumentos que nós precisamos para trabalhar alguma imperfeição. E muitas vezes a gente fala, nossa, é tão difícil o convívio com aquela pessoa, eu prefiro ficar longe, eu prefiro me afastar. Mas será que esse convívio difícil não é algum ponto que a gente precisa melhorar? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente costuma terceirizar muito essas questões, né, das nossas imperfeições. E na verdade, quando a gente tem essa dificuldade, a gente tem que pensar, mas o que em mim, né, que está dificultando esse relacionamento? Por que eu tenho essa dificuldade? Será que é a dificuldade de perdoar? Será que é dificuldade de ser humilde? Será que é dificuldade de ter caridade com aquela pessoa, que muitas vezes é uma pessoa mesmo difícil, mas que a gente precisa exercer a caridade, entender que cada um está no seu estágio de evolução, né? Bom dia, ser espírita! Bem-vindos, bom dia! E débitos do passado, né? Quantos de nós temos débitos do passado? Quantos de nós a gente não lembra, mas está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando fala de honrar pai e mãe, fala das questões familiares. Quantos de nós estamos ali naquele meio familiar, com aquelas pessoas que estão na nossa família, justamente para resgatar débitos do passado? Gente, aqui tá seco, não sei aí, mas tô sempre com meu copinho de água aqui do lado. Então, quantos de nós precisamos resgatar esses débitos aí do passado,
né? O que será que a gente fez para essas pessoas que estão na nossa família, para muitas vezes elas serem tão rancorosas, tão fechadas com a gente, né? Ou tão reativas em determinadas situações. A gente sempre pensa no outro e a gente não lembra de nós, o que nós fizemos, né? A gente não tem como a gente tem esse véu do esquecimento, a gente não tem essa recordação do que nós fizemos. Mas se todos nós tivéssemos essa consciência de relembrar que nós temos débitos do passado, nós agiríamos de forma mais branda com essas pessoas, né? A gente não sabe o que a gente fez com ela na encarnação anterior, né? Para ela às vezes ser tão resistente, né? Tão reativa. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para reconhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões que o Senhor lhes gardoa, o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio as lutas do próximo. Ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias dos povos. Olha que interessante. Então, quando ele fala aqui do pobre e do rico, todos nós, né, teremos que passar aí por encarnações nessas condições, tanto de pobre quanto de ricos, né? Então, quando a gente observa a necessidade de passar por todas essas vivências e que muitas vezes hoje a gente se vê numa condição não de ricos, né? A gente não imagina que a gente já pode ter passado aqui, né, por alguma condição de riqueza e que nós não soubemos usufruir. E aí muitas vezes a gente vem numa condição pior justamente para a gente valorizar, né, as coisas que nós temos e principalmente, de alguma forma, exercitar essa questão do orgulho, do nosso egoísmo. O Anderson do Gurizada mandou assim, ó, não teríamos mérito, né, Monique, nenhum. Daí uma questão que eu reflito muito sobre as terapias regressivas. Exatamente. Será que é necessário? Então, Anderson, eu vou falar uma opinião pessoal minha aqui a respeito de terapias regressivas, né? Dado que a gente já sabe desse conhecimento, né, de que nós temos esse véu do esquecimento, a gente tem que parar para pensar por que Deus faz isso com a gente, né? Por que Ele dá esse véu do esquecimento e não nos dá a possibilidade de lembrar de questões de vidas passadas? Porque muitas pessoas não têm condição de entender e aceitar essas questões. Imagine você lembrando de existências anteriores em que você matou a sua mãe atual. Então, como é que você ia lidar com isso, né? Então, muitas vezes a gente não tem condições e é justamente essa questão do véu do esquecimento que nos ajuda a conviver de forma mais branda com esses nossos familiares, né? Existem sim as terapias regressivas e elas são utilizadas normalmente pontualmente para situações em que a pessoa tem determinada condição nessa existência e que ela não consegue andar para frente. E é necessário fazer a regressão e naquele ponto exato, e aí tem que ter muito cuidado com quem você vai procurar para fazer regressão, né? Quem é a pessoa, porque normalmente a gente tem que procurar pessoas que são realmente especialistas em fazer regressão para chegar naquele ponto exato que muitas vezes está te impedindo de seguir em frente. Eu acho que para essas situações em que você vê que a pessoa sempre, né, fica parada naquele momento ali ou não consegue seguir em frente ou alguma coisa impede você de seguir em frente, nessas situações acho que é válido sim, mas muito pontualmente. E é por isso que é importante sempre buscar uma pessoa que seja especialista nesse assunto, com referência em relação à regressão, para que você não tire o véu do esquecimento de outras situações que você muitas vezes não precisa se recordar, né? Então, eu sou um pouco cética com essa questão de regressão, né? Porque se a gente tivesse a possibilidade de lembrar, eu não sei se a gente conseguiria dar conta de todo esse nosso histórico. Então, acho que tem que ter muita maturidade, muita tranquilidade em falar, vou relembrar, né? E vou conseguir lidar com toda essa situação. Então, acho que são muitos casos, são casos bem pontuais, né? O Vinha de Luz colocou assim, ó, mas quando é mostrado a você, quando você já viu suas vidas passadas muito antigas, aí é diferente, né?
Aí é uma situação totalmente atípica, né? E aí eu entendo que nessa situação é porque realmente era necessário mostrar essas vidas anteriores. Então você já alcançou aí uma certa maturidade para conseguir ter esse véu, né, retirado. Quantas histórias a gente vê de crianças aí, né, espalhadas pelo mundo que tem essa possibilidade, que se recordam, né, com exatidão de vidas anteriores. Com certeza tem uma justificativa ali por trás. Provavelmente já estava ali na programação dessas crianças, né, para mostrar e demonstrar aí também para nossa humanidade que existem vidas passadas e elas conseguem chegar. Eu acho tão maravilhoso quando aparecem esses casos, que as crianças conseguem demonstrar onde elas moravam, reconhecer parentes e saberem com exatidão os locais onde elas viveram, né? Então, um pouco disso. Acho que a espiritualidade, quando existe essa necessidade, né, como o nosso amigo aqui do Vinha de Luz comentou, quando existe a necessidade de relembrar, de reconhecer, né, e que a espiritualidade percebe que você realmente vai dar conta de ter essa recordação, isso vem para você com naturalidade. Você não precisa nem correr atrás, né? Então, um pouco disso. O Marcos colocou aqui, ó, às vezes é melhor nem saber. Verdade, Marcos. A Iris colocou boa explicação. E o Peregrino colocou material didático. Obrigada, gente. A verdade, isso aqui são os espíritos nos intuindo, né? A gente vai... Eu já passei por uma situação dessa de vir e me perguntar a respeito dessa questão de fazer regressão, né? E eu falei, agora, o que eu respondo, né? Vou pesquisar a respeito disso, de regressão. E aí a gente vai estudar, né? Vai se aprofundar a respeito desse assunto. A gente vai lá entender lá na questão do Livro dos Espíritos que fala a respeito disso, né? Desse véu do esquecimento, que as coisas precisam ir surgindo para a gente aos poucos, né? Porque muitas vezes a gente não tem evolução moral necessária para conhecer algumas coisas e o quanto é importante essa questão do véu do esquecimento. E aí, na época, eu falei para a pessoa, falei, olha, se você não se recorda deste momento, algum motivo existe, né, aí no seu inconsciente para você não se recordar dessa situação. Então, se você realmente vai buscar, vá consciente de que né, dependendo da informação que você relembrar, pode ser muito pesado. Será que você vai ter condições aí, né, emocionais para absorver tudo isso? E eu lembro que na época a pessoa falou, então eu não vou atrás disso não. E aí eu fiz exatamente essa pergunta, isso que você quer descobrir, isso te impede de seguir em frente? Isso está impedindo você dar continuidade nas suas atividades, nas suas tarefas? Aí ela falou, não. Eu falei, então, cara, perdoa, pensa aí, né, relembra aí essa condição, reza muito para todo esse histórico que você não lembra. E aí ela conseguiu, de alguma forma, se tranquilizar a respeito desse histórico e passou batido, né? Então, muitas vezes a gente faz muito mais, busca essa questão da regressão muito mais por curiosidade, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A Iris colocou aqui, é possível saber quantas vezes já fomos encarnados? Olha, Iris, eu não conheço pessoas que tenham visto todas as encarnações, até porque nós somos espíritos aí milenares, né? A gente sabe de algumas histórias de Chico, né, que sabia das encarnações anteriores, mas muitas vezes ele não falava a respeito disso. Quantos médiuns têm essa possibilidade, né, de saber de algumas encarnações? Eu acredito que todas é muito difícil. Imagina você se recordar de várias encarnações. Imagina esse filme passando na sua cabeça, porque quando você relembra de encarnações anteriores, pelo que eu, né, ouço falar, eu nunca tive essa vivência, essa experiência, mas quando você relembra essas reencarnações, é como se você estivesse revivenciando tudo aquilo, né, como se você estivesse passando por aquilo de novo. Então, imagina você, com várias emoções que nós temos nessa encarnação, por exemplo, revivendo reencarnações anteriores com emoções anteriores e muitas vezes tendo que conviver com pessoas, espíritos que estão nessa encarnação com você, que fizeram, né, alguma outra coisa com você, ou você fez com elas. Então não deve ser fácil. O Peregrino colocou aqui, quando essa recordação vem, é material didático para a pessoa nessa vida. Eu acredito muito nisso. Vinha de Luz colocou, muita coisa ainda deve aparecer, baseado nessas voltas ao passado. Chegará informações importantes, com certeza. E nós estamos tendo revelação o tempo todo, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, locutor espírita. Bem-vindos, guerreira. Bom dia. É desse jeitinho mesmo, né, Vinha de Luz? Vamos lá.
E aí, o que ele fala mais aqui pra gente? De modo a experimentarem os problemas e angústias do povo, filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar que enlameiam, e pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, reconhecendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Olha que interessante isso, gente. Muitas vezes a gente fala, ai, mas eu tenho um filho que é rebelde, né? Ou eu tenho um pai, uma mãe que me abandonou. E eu acho interessante também quando fala lá no Evangelho, no capítulo 14, eu gosto muito quando ele fala assim, filhos, vocês não podem julgar os seus pais pelo que fizeram, mesmo quando eles te abandonam, né? E que nós precisamos valorizar o mérito da vida, porque independente de qualquer coisa que eles tenham feito com vocês nessa existência, eles te deram aí o dom da vida, né? Te deram essa possibilidade de reencarnar aqui no planeta Terra. Quantas pessoas às vezes se revoltam, né, com pais e com situações, e olha ele aqui trazendo, né, que muitas vezes esses pais, né, que fazem isso nessa encarnação, vão ver né, as encarnações futuras, e aí a questão das provas, né, gente, para valorizar esses filhos que muitas vezes sofreram nessa existência, vão de alguma forma perceber, né, esses frutos amargos aí da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. E aí é aprendizado, né? São essas oportunidades que a gente tem que sempre olhar essas questões de provas aqui como oportunidades, né? Oportunidades de aprendizado e da gente se colocar também no lugar do outro. A Vinha de Luz colocou aí, gostei muito do gato preto, ele é muito bonito, ele aparece o tempo todo aqui, né? Esse gatinho preto. E bem nessa época agora de Halloween, né? As pessoas morrem de medo de gato preto, gente. Feijão é meu gatinho, mas ele vira e mexe, ele aparece aqui nas gravações. É isso mesmo, Iris. E é isso, ele é exibido, ele gosta de aparecer, gente. Gosta de aparecer, tá miando aqui. Ele coloca assim também, mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar provocam um aborto delituoso pela fome de prazer. Reaparecerão também enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos, que envelhecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza. Ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram em vigilantes. Então ele vem aqui relembrar a gente, né, desses nossos compromissos, que muitas vezes a gente abusa aqui também, né, dessa questão do nosso corpo, do nosso corpo que a gente deveria respeitar, né, e utilizar com muito cuidado, com muita parcimônia. Esses dias eu fiz um post aqui falando a respeito de sexo e as pessoas depois me mandam no privado, né, alguns comentários de, será que é assim mesmo? Será que a gente deveria manter o equilíbrio, né? Como é que é essa questão do uso do sexo, né, gente? Então a gente precisa ter realmente esse cuidado, porque o nosso corpo é sagrado, né? Então a gente não pode abusar muitas vezes, né, de ter uma vida promíscua. Ele fala aqui muito dessa questão do uso, né, do nosso corpo físico. E aqui eu não estou falando repreendendo o sexo, né? Porque a gente tem que saber que o sexo é prazeroso. E quando a gente está com uma pessoa, né, que a gente gosta, a gente tem mais que se sentir bem, né, e aproveitar, senão a gente não teria essa possibilidade, né, de ter esse desejo, essa vontade de estar junto e tudo mais. Mas a gente tem muito cuidado com o excesso. Tudo que é em excesso que leva a essa questão do vício é muito perigoso. Então a gente tem que saber, né, que nós temos que ter muito cuidado com essas nossas relações e principalmente, aqui não falando só do sexo, mas as relações amorosas de forma geral, o quanto a gente muitas vezes abusa do outro, né, ou ilude o outro, só para ter essa situação aí de prazer imediato, e a gente acaba magoando o outro, então a gente vai criando aí relações que a gente vai ficando com débito com essas pessoas, né, que a gente convive. Então muitas vezes a gente ilude as pessoas, a gente, né, faz com que as pessoas acreditem que a gente ama, né, acreditem, a pessoa se dedica naquele relacionamento achando que a outra pessoa está valorizando e muitas vezes a gente não valoriza, então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, né, com esses débitos que a gente vai criando com essas pessoas e lembrar que não é só essa existência não, terão próximas, e aí, como é que ficam esses débitos que a gente vai criando, né, ao longo do tempo? Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade e recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Olha lá.
Então é exatamente isso, como é que a gente age hoje já sabendo que eu posso colher frutos, né, no futuro. E que nós temos que tentar fazer o melhor neste momento para a gente poder colher o melhor também lá no futuro, né? Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Fazei-o hoje. E aí terminando aqui a nossa reflexão para não deixarmos para amanhã, para a gente começar a plantar para colher hoje, né? Se a gente não fizer o plantio hoje, como é que a gente vai colher esses nossos frutos, né? Então a gente precisa lembrar do que Jesus nos disse, né? Se conhece a árvore pelo bom fruto que ela dá. Não é verdade? O Marcos colocou aqui, além do gatinho, que o feijão é o gatinho espírita. O Marcos, a gente estava conversando disso hoje, né? Esse final de semana aqui com o pessoal aqui em casa. Que o feijão, ele sabe o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, ele faz evangelho no lar com a gente. É super engraçado, não sei se vocês têm um bichinho, mas quando a gente faz evangelho no lar, ele para tudo o que ele está fazendo e vem para perto da gente para ouvir o que a gente está falando. E se a gente for parar para pensar, como Emmanuel nos diz, né, que nós estamos para os gatos, né, para os animais, assim como os anjos estão para nós. Então nós somos grandes guardiões desses nossos bichinhos. Então eles estão aqui em constante aprendizado com a gente, né? Então eles estão ouvindo o tempo inteiro. E aí ele colocou aqui, ó, num relacionamento tem que ter reciprocidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É essa frase que a gente tem que fechar essa nossa reflexão de hoje, lembrando sempre dessa frase. Lembrando que apesar de hoje ser feriado, a gente está trazendo essa reflexão aí para vocês, porque todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de mudar, todo dia é dia de ter ânimo novo, de pensar diferente, da gente dormir a cabeça no travesseiro, pensar naquelas coisas que nós fizemos aí, muitas vezes com imperfeição, né? Com os nossos erros e acertos e falar, não, no dia seguinte eu vou acordar e eu vou ser uma pessoa diferente. Então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Anderson do Gurizado, os meus dormem com musiquinha que eu ponho de fundo. Ai, que fofura! Os meus dormem aqui, Anderson, com os meus, o meu, né, que é o feijãozinho. O meu dorme aqui com meditação, eu durmo com meditação guiada, né? Eu ponho para ouvir para ir dormir, né? Para conseguir relaxar, e aí eu vou fazendo aquela meditação guiada que vai falando, né? Relaxa o pé, relaxa o corpo inteiro, e aí vai passando por todo o corpo até eu conseguir desligar, né? E ele dorme ouvindo também, é o meu grudinho, é bem isso mesmo. Gente, excelente dia para vocês, excelente dia de feriado. Aproveitem o dia de hoje para estar aí com seus familiares, para ligar para aquela pessoa que muitas vezes você faz tempo que não fala. Aproveite esse dia, vamos relembrar dos amigos, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Ah, uma hora eu ligo, uma hora eu falo. Vamos aproveitar esse dia de hoje para fazer aquela ligação. E aí eu tô falando ligação, gente, não é para mandar mensagem no WhatsApp, não, é para ligar, para perguntar se a pessoa tá bem, ouvir a voz, né? Ou fazer uma mensagem, uma ligação de vídeo, que é sempre interessante também pra gente ver como é que a pessoa tá, se realmente aquilo que ela tá falando é o que tá condizendo, se estão todos bem. Mandem beijo pros seus familiares. O gurizada colocando aqui, meu corretor hoje não tá num bom dia. Gente, corretor de texto só deixa a gente na mão, é cada coisa que eles escrevem pra gente que é terrível. Gente, bom dia para vocês. Amanhã estaremos aí novamente 8 horas da manhã. Essa semana tem uma programação muito bacana. Fiquem de olho aí na programação. Eu abri uma caixinha de texto também no Stories. Ainda dá tempo de vocês fazerem sugestões de temas para as próximas lives. Nós estamos abrindo aí, eu, a Roseli e o Edu, querendo saber quais os temas que vocês querem ver no sábado, na nossa live que a gente faz aí todo sábado, às 9 horas da noite, lá no meu canal Luz da Alma. Essa semana estarei amanhã com Aloísio Sônego, fazendo entrevistas lá no canal dele. E que mais? Sexta-feira, gente, eu tô de memória aqui, hein? Se eu falar alguma bobagem, vocês acompanhem aí a programação, porque eu vou compartilhar. Sexta-feira estaremos com Oséias também, falando porque é tão difícil a gente mudar. Na sexta-feira, 8 horas da noite, estaremos aí também. No sábado, Roseli e Edu, às 9 horas, lá no Luz da Alma, lá no canal do YouTube.
E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eu lembrei de tudo, mas se eu não lembrei, fiquem de olho aí nos meus posts, porque eu vou compartilhando, e eu vou compartilhando normalmente quando tá mais chegando próximos das datas, para vocês não perderem as datas aí. E normalmente eu mando também no privado para vocês não esquecerem, para aqueles que me seguem sempre, estão aí sempre comentando, fazendo os comentários, eu mando também no privado. Mas acompanhem os stories que eu estou compartilhando aí, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia para vocês. Até amanhã.